Fala galera, o suave Juliano Feijão aqui e vamos começar mais um vídeo do Não Era Sorvete. Antes de começar o vídeo, eu quero falar pra você se inscrever no canal e pra dar aquela fortalecida, também seguir nas redes sociais aí. Tamo sempre lá, tweetando sempre, tamo no Facebook, tamo em todo lugar. Segue a gente pra dar uma força, firmou? Teve gente reclamando do reflexo aqui, ó, da luz. Mas eu não tenho luz, eu tô usando uma luminária de quarto, então é o que tem. Você sabe o que é um podcast? O que é um podcast? Podcast é basicamente um programa de rádio online. É o jeito mais fácil de explicar. A galera vai lá, produz um programa, né? Grava alguma entrevista, grava um bate-papo ou fala sobre algum tema e disponibiliza nos serviços online. Você, por algum aplicativo ou pelo site da pessoa, por algum lugar, você baixa e escuta esse programa como se fosse um programa de rádio. Você baixa e ouve no seu carro no pendrive, você baixa por algum aplicativo, que nem eu faço, eu tenho um aplicativo, eu baixo no meu feed e ouço os podcasts no rádio do carro, no fone de ouvido, pelo computador, mais ou menos isso. É um resumo geral, um resumo bem por cima, mas podcast é basicamente um programa de rádio que você escuta online. Ou baixa online. Você entendeu? Eu adoro essa mídia e por isso eu estou aqui para divulgar, para propagar essa mídia maravilhosa que eu ando consumindo muito, até mais do que o YouTube. Então eu vou recomendar 5 podcasts para você começar a ouvir podcast. Eu vou recomendar aqui 5 que eu escuto, eu já escutei, que eu gosto muito. Logicamente depois eu farei outros programas falando mais sobre podcast, dando mais dicas de podcast, sobre vários tipos de podcast. Mas eu vou falar agora 5 que eu acho legal para você que quer começar a ouvir, quer começar a escutar essa mídia, baixar e acompanhar. Então vamos lá propagar essa mídia maravilhosa. Inclusive deixar aqui o recado que o Não Era Sorvete vai ter um podcast, eu falei isso no primeiro vídeo, a gente vai fazer esse podcast, já tá em produção, já tem algumas coisas gravadas, mas eu quero fazer a primeira temporada bonitinha, filezinha, e aí quando lançar eu falo aqui, tá? Para começar, vamos com o clássico, vamos com o Nerdcast. O Nerdcast é um podcast da galera do Jovem Nerd. Se você não sabe o que é o Jovem Nerd, você está utilizando a internet de forma errada. O Nerdcast é um formato de bate-papo, é aquela coisa meio que reunir os amigos e conversar sobre algum tema, contar histórias, falar sobre história em geral, falar sobre um filme, falar sobre alguma série. É basicamente isso. Eles vão lá e falam sobre Revolução Industrial, falam sobre a Grécia, só que também falam sobre histórias de desgraça, fala sobre o passado deles, é muito legal, é bem legal. Pra mim é o melhor podcast pra mim, é um dos que eu mais gosto, é um dos meus preferidos. E pra quem quer começar é foda, assim, começa por eles porque é um podcast de 1 hora que você vai ouvir e vai querer ouvir os próximos, os próximos, os próximos. É comandado pelo Alexandre, o Jovem Nerd, e pelo Dave, o Azaghal, eles são aí os cabeças. E é legal que eles juntam os amigos e falam sobre esses temas, às vezes trazem especialistas também, que são próximos a eles, são amigos deles, e debatem várias ciências, tudo que vocês imaginarem tem no Nerdcast, recomendo. O segundo podcast da nossa lista é o Não Ovo. O Não Ovo é um podcast da família Não Salvo. E se você não sabe quem é o Não Salvo, você está usando a internet muito errado. O Não Ovo, como eu já disse, é do Não Salvo e ele reúne o Cid Cidoso, o Luigi, o Brian, o Igor Seco, às vezes algum convidado, para falar sobre tudo mesmo, sobre vizinhos, sobre histórias de ressaca, sobre carnaval. E, cara, eles viajam muito, é muito engraçado, é um dos podcasts mais engraçados que eu escuto. Você chora de rir com eles, os caras são muito bons. Recomendo Não Ovo, vai lá, procura aí. Cara, Não Ovo, não Salvo, Não Ovo, você vai achar. E o terceiro podcast da lista é um dos podcasts que eu mais gosto, tá ali junto com o Jovem Nerd entre os meus preferidos, que é o Rebobinando. Assim como o Não Ovo, o Rebobinando é da família Não Salvo e é comandado pelo Luigi. Um abraço pro Luigi, já gravei com ele no Brejela, tá aqui aparecendo a notificação de quando eu gravei com ele. O Luigi comanda aí o Rebobinando e, como ele mesmo diz, é mais um podcast de cultura pop. Por quê? Porque existem vários, né? Muito podcast de cultura pop, só que ele tem um tchan diferente. O que ele faz? Ele fala sobre uma série, ele se aprofunda muito naquela série. Ele vai falar sobre a Netflix, ele fala por que você só consome se está na Netflix. Isso é bem legal. Por que você só consome se está na Netflix? Ele aborda temas como filmes, séries, como eu já disse, música, até mesmo sertanejo eles já falaram no podcast. Cara, é muito bom, recomendo, procura aí. Rebobinando. O quarto podcast que eu vou recomendar eu conheci há pouco tempo e já gostei muito. Ele tem episódios mais curtos, que é O Que Assistir. Comandado pela Patrícia Marim, ela dá dicas do que você assistir, ela fala sobre algum filme, fala sobre filmes que estão em cartaz. É bem legal, você vai lá, escuta, fala, pô, quero assistir esse filme. Ela dá dicas de filmes pra janeiro, dicas de filme do mês, dá uma listinha aí do que você pode assistir. É bem legal, o próprio nome já diz basicamente que é um podcast, por isso eu recomendo muito. Cara, é bem legal, curtinho, meia horinha aí, 20 minutinhos. Dá pra ir, show!
E pra finalizar essa lista temos o Radiofobia com o Léo Lopes, que pra mim, cara, é um editor foda. O Léo Lopes edita os podcasts do Jovem Nerd, Nerdcast e tudo mais. E, cara, sensacional, sensacional. A produção do cara é foda. Recomendo muito. Ele tem o Radiofobia, Voz Off e o Alotênica. O Voz Off ele fala sobre a locução publicitária e o Alotênica ele fala sobre produção de podcast, chama convidados e tudo mais. Recomendo muito. Vai lá, procura a Radiofobia que, cara, o cara manja muito. Léo Lopes. Parabéns. Em um futuro aí eu vou dar dicas de outros podcasts, tem pra falar sobre podcast de storytelling. No futuro eu vou dar dicas sobre podcasts aí, outros podcasts, vou falar sobre o meu, vou falar de alguns podcasts de storytelling, como o 1986, que também é bem legal, não coloquei na lista, porque esse eu acho que pra um futuro você vai começar a ouvir e tal, e aí você vai falar, pô, vou procurar outros podcasts, e aí eu vou falar dele, falar melhor aqui, vai ser bem legal. Mas, cara, calma que eu vou falar muito sobre podcast aqui no canal. E como eu já disse, o meu podcast já está em produção, quando tiver vai estar tudo aqui bonitinho, você vai ouvir, vai falar, nossa, Feijão, que podcast lindo, é o podcast mais legal da história. Isso aí, galera, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal para dar aquela fortalecida, escutem os podcasts que eu recomendei, porque vocês não vão se arrepender, são ótimos programas, são sensacionais, adoro todos. Um abraço, um beijo. Como eu já disse, se inscreva no canal, siga nas redes sociais aí pra dar aquela fortalecida, dá gostei no vídeo, compartilha com os amigos aí, pô, ajuda nós, ajuda no Era Sorvete aí, vamos crescer esse canal aí, também se inscreve no Brejela, por favor, peço muito com carinho, com compreensão, com um abraço e... Falou!